Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 23 de novembro de 2009, segunda-feira. O verbete é o 1395. 4 páginas, 40 elogias e 9 máximas. O tema, falência parcial dos órgãos. A especialidade, somatologia. A definição. A falência parcial dos órgãos é a condição do desgaste paulatino, parte por parte, dos constituintes sistêmicos do corpo humano da pessoa, homem ou mulher, androssoma ou ginossoma, seguindo a ordem natural da biologia humana. O desgaste natural do corpo humano, as perdas gradativas das funções dos órgãos, os sinais de mau funcionamento, os exames preventivos detectando problemas assintomáticos, a obsolescência do material da máquina humana, a arbitrariedade do soma sobre a consciência, as fases da vida intrafísica, o período preparatório da PROEX, período executivo da PROEX, a inteligência pessoal aplicada ao emprego útil do soma, o macrossoma diminuindo a falência dos órgãos somáticos. A frase enfática. A falência parcial dos órgãos do corpo humano é assunto inafastável do universo dos interesses da consciência lúcida, homem ou mulher, em qualquer fase existencial ou idade física. Você classifica, como classifica você a falência parcial dos órgãos do próprio soma? Você vive satisfeito consigo mesmo neste particular? Não carece de qualquer reciclagem no momento evolutivo? Eu quero dizer aí para a Rosa, pode aumentar a tecnologia, binômio, interação e paradoxo. Faltam 2, 3 só de cada. Agora, a imunologia pessoal na fatologia, última linha, está escrito errado aí. É pessoal, é com letra maiúscula e tem um L no fim, está faltando. Isso aí que nós vimos que está faltando. Agora, gente, nós vamos receber aqui uma turma, parece que é amanhã, que é o FIB, que é a Felicidade Interna Bruta. É a 5ª Conferência Internacional e vem aí essas pessoas, representantes. Tem inclusive o embaixador Latu Vanchuk. Tem aqui. E tem os dados, são 9 itens, 9 dimensões da FIB. FIB é Felicidade Interna Bruta. Tem uma revista dessa semana que está fazendo uma reportagem sobre esse assunto. A pessoa vem aqui, a turma vem aqui visitar. Isso é. E eu estou fazendo a propaganda com uma coisa boa falar de felicidade. Isso aí é longe daqui. É lá do Butão, sabe? É um país que tem o dobro de população de Foz do Iguaçu. Nós já somos meio país. Eles têm 600 mil, nós temos 325. Tá? Agora, gente, uma coisa que eu queria falar para vocês. Eu não vou fazer por agora um livro sobre megafenomenologia, não. O nosso amigo enumerador sugeriu que eu fale sobre os fenômenos do ponto de vista prático. É mais importante que fazer o livro, porque o livro vai aparecer mesmo na internet, na enciclopédia, nas coisas todas, a gente vai pôr isso para fora. Muito fácil. Então, eu estou com vontade de fazer um curso sobre megafenomenologia na desperticidade. Eu já escrevi o verbete, entende? Agora, talvez eu vou explicar de novo o que é a megafenomenologia, que eu já trouxe um verbete, né? Falar o que é o desperto, que eu também nós já debatemos isso aqui, e depois eu vou expor. Tem 28 fenômenos sérios, mas esse eu tenho que falar com mais calma. Entendeu? Então, o que vocês acham? Vale a pena? Eu conversei isso aí com o Everton falou, não, é o melhor meu, é mais adequado para o caso que a gente precisa, né? Eu acho que é uma boa.
Agora, então, você, Magali, não esqueça, se o Antônio ou o Rion aparecer, eu queria falar com eles, tá certo? Agora, precisa a gente ver quando é que eu vou fazer esse curso. O curso que eu vou fazer é daqueles, de 8 às 10 da manhã e das 3 às 5 da tarde, tá certo? Hein? Precisa arranjar uma época que seja favorável. Uma sugestão é que em julho do ano que vem vai ter o congresso de parapercepciologia, a jornada de parapercepciologia. Talvez a gente pudesse atrelar, né, tem relação. Vocês estudam isso aí, fala com a turma para me ver quando é que eu falo. Falar com a Daiane. Eu já tenho uns 2 aí já preparados assim para dar o dia inteiro. Tá. Né? Ok. Vai ser interessante. Agora, eu estava com ideia disso, quando chegou de madrugada, ele me falou, fora do curso, assim, ó, melhor é fazer outra coisa, porque isso aí já vai aparecer no material que tem aí, na enciclopédia, realmente você tem razão. Né? Pois é, só depois a gente explicar onde é que tem, né? Mas agora esse aí não, eu já vou dar para aquilo que vocês precisam, é isso que o enumerador quer. Ele quer que a gente mostre quais são os desafios que vocês têm no nariz, aqui. O que é que tem? E são esses que eu vou falar. Eu listei 28. Alguns vocês devem saber, mas agora outros nem sempre. É preciso a gente saber como é que é. Como eu vou falar de dispersidade, vai ajudar todo mundo. São as consciências lúcidas, que são vocês, as minhas preciosidades da humanidade. Quando a pessoa ressoma, já tem uma previsão, vamos dizer assim, desse pacote de sobrevida do corpo somático em função das energias conscienciais? Como assim? Porque você fala de um desgaste natural, né? Da biologia humana. Isso está relacionado com a própria programação de vida dela ou depende? Está relacionado em parte, porque a pessoa depende do que ela faz com o corpo. Pois é, mas mesmo ela cuidando, vamos dizer assim, 100% bem. Tem gente cuidando, mesmo aqueles que fizeram o curso intermissivo, que estão cuidando mal do corpo, não está no gibi, né? Os excessos que tem aí de tudo quanto é jeito é incrível, mesmo aqui com o nosso povo, ainda tem muita gente assim. Você veja, eu mesmo cuidando de tudo, você ainda sofre os arranca-rabos de tudo quanto é tipo, quando menos espera, tem doença, tem acidente, tem isso, tem aquilo, por mais que você se cuide, sempre tem atravessamentos, interferências, é quase que inevitável. Os atravessadores, ou os fatos atravessadores da vida da gente, os exopensendo forçados. Então, veja, isso aí não dá para calcular, é só a pessoa, é a vida que vai permitir isso. Agora, o melhor é a hora que você vê, como no meu caso, cheio de altos e baixos, aos trancos e barrancos, a vida, com isso, com aquilo, doença, acidente, processo de tragédia dos outros, aquela coisa. Mas eu me sinto hoje, na minha idade, até feliz com tudo isso. Eu me sinto assim, até um certo ponto, vitorioso, não estou me sentindo satisfeito. Não me sinto exitoso com o processo. É isso que eu desejaria que todo mundo sentisse. Aí as rugas vão diminuindo. Os pés de galinha não desaparecem, mas diminuem. Agora, isso é muito importante. Tem que ficar assim, lisinho, igual o pensamento dele, olha lá, tudo liso. O que é? Sobre os limites da intervenção extrafísica na saúde de uma pessoa. O senhor comentou quando o senhor teve um acidente. Existe muito, isso aí é muito sério, agora tudo depende da meritocracia da história. Mas, por exemplo, essa meritocracia, ela tem uma raiz muito profunda na paragenética. Se uma pessoa, por exemplo, tem, e ele já é aquinhoado com o macrosoma, você já veja que ele já tem um mérito anterior. Não é só aqui do corpo, dessa vida, do local. Agora, eu não vejo que isso seja privilégio, não. É a conquista. É o mérito.
Por exemplo, nós conquistamos a condição de ser humanos. Não somos mais bactérias. Isso é esforço da pessoa. É o alto esforço do princípio consciencial. Então, isso não é privilégio. É a pessoa que conquistou por si. Então, tudo na vida eu acho que é uma autoconquista. Agora, nós não sabemos, às vezes, preservar o corpo, o soma. Eu quero depois pedir uma coisa para você, tá? Então, isso tudo a gente tem que pensar. Como é que faz? Examinar. Por isso que eu estou falando, a falência parcial dos órgãos. Agora, vocês examinam bem como é que é o processo do uso do Essa autotutela seria isso? Esse princípio da autotutela, de você saber cuidar bem, adequadamente? Você veio para cá, o corpo cuida de você, mas você tem que cuidar do corpo todo, o tempo todo. Agora, a vida é constituída de duas partes. Uma, que o corpo, vamos dizer, dá liberdade de você de manifestação. E depois, na segunda parte, você dá liberdade para o corpo existir mais ou menos, depende de você. Então, por exemplo, hoje na minha vida, eu cuido mais do corpo que o corpo cuida de mim. Eu estou cuidando do que resta do corpo. Você entendeu? No início, o corpo cuidava da gente inteiramente. Você não pensa nas coisas, não precisa, não tem nada, você passa por cima. Agora, mesmo esse período do uso que o corpo oferece ampla liberdade, livre-arbítrio, ele varia de pessoa para pessoa. Tem gente que é assim até a adolescência, até os 25 anos, por aí. Tem outros que vão até os 40, 50. Depende. E sobre outros planetas, outras espécies, o senhor tem conhecimento de alguma maneira de não envelhecimento? Os princípios que eu tenho nisso é o seguinte: existe uma variabilidade imensa de manifestações físicas em planetas diferentes. Mas sempre tem Agora, envelhecimento? tem coisa melhor, tem coisa igual e tem coisa pior do que na Terra. Agora, a tendência se equivale. A tendência básica, entendeu? Vamos dizer assim, a filosofia evolutiva disso, impregnadas em todas as galáxias, ela é mais ou menos equânime, equitativa, isonômica. Não adianta mudar muito, porque os percalços são os mesmos. Entendeu? Agora, o que a gente nota é o seguinte: toda consciência é a responsável mesmo por tudo. Antes de mais nada é ela. Então, por exemplo, você veja, o problema do nascimento depende muito da mãe. Mas a influência das energias de quem nasce tem uma influência enorme em tudo isso. A coisa é muito séria. Veja só no meu caso, eu consegui superar o processo do parto laborioso da minha mãe. Meu irmão já não conseguiu. Ele sofreu com isso. Já o meu outro irmão, que é esse que vive, conseguiu sair muito bem, sem problema nenhum. Mas já foi o terceiro parto depois que a coisa teve fechado. Quer dizer, o quarto na família. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração, né? Agora, a tendência pessoal, o processo individualista da consciência, ele é inevitável. Por isso que o processo de ego-karma, ele é importantíssimo, ele tem que vir mesmo em primeiro lugar. A gente não pode estar combatendo só por causa de egocentrismo, nada disso não. É o ego-karma que leva para o polikarma. O grupo karma é apenas uma passagem. É aquele negócio, experiência de passagem, entendeu? Meio. Mas agora o problema é ego-karma para o polikarma. E tudo é um processo, vamos dizer assim, de autodiscernimento. Né? Se nós formos pensar desse jeito, as coisas ficam mais claras, mais óbvias, mais racionais. O negócio fica mais objetivo. Agora, o que eu vejo é o seguinte: nós não podemos deixar de estudar o uso, o desgaste, o emprego do corpo humano. Ninguém pode esquecer disso.
Uma pessoa esqueceu o corpo humano, deu para trás, pronto, vai dar problema com ela. Alguma coisa vai acontecer com ela. Esquece alguma coisa, não liga para o corpo, começa a comer demais, vai dar problema. E outra coisa, às vezes não é obesidade. Às vezes é o aparecimento de uma doença que está latente. Aquilo é por exemplo, às vezes aquela doença nem é do processo da paragenética, é da genética da família. Então tem coisa da família, da genética que você recebeu, que se você tem uma consciência mais ou menos tranquila, aquilo é abafado. Se você tem um pouco mais de insensatez, aquilo aparece com mais força ainda do que os seus predecessores. Entende? Os seus antepassados. Agora veja, isso é que nós temos que ponderar o tempo todo. Agora, aí a gente vai ver que a escala evolutiva das consciências, do jeito que eu coloco, é muito assim, matemática, estipulada, terrível. Por isso que eu quero socorrer todo mundo que está ali. Eu vou falar lá do processo do desperto, você está entendendo como é que é? O Homo sapiens desperto, a desperticidade. Não é fácil. Lá dentro. Agora, veja, por quê? Na verdade, o curso intermissivo e depois nós aqui com os amparadores estão preparando vocês para a desperticidade. O ECP2, por exemplo, desde que eu comecei a falar o primeiro dia, a gente falou de desperticidade. Então, temos que levar isso em consideração, não é verdade? Agora, por isso que eu quero falar do que pode ocorrer, né? É importante. Agora aqui, pergunta. Para a fatologia, a importância do estado vibracional no autodiagnóstico corporal. Como realizar a correta interpretação do sinal observado durante a prática do EV, como sendo bloqueio energético, predisposição à doença somática ou intrusão assediadora? Olha, o caso é o seguinte, qualquer pessoa que começa a fazer o EV, ela pode diagnosticar algum bloqueio que haja no corpo, ou seja, alguma doença, alguma moléstia, alguma coisa que está latente, que está quietinha, que é a cinza de baixo, ou que está cheia de fogo, ou cheia de brasa, debaixo da cinza. Então, a pessoa sente aquilo e vê. Eu sempre conto aquela história, que foi uma das primeiras, quando eu comecei a falar isso publicamente, que o camarada começou a mexer, daí a pouco ele sentiu uma coisa que parava a energia dele durar direito. Ele veio me falar, falou assim, você está com hepatopatia, você precisa de ver o que foi. Ele foi examinar e estava mesmo com um processo hepático violento. Agora, o diagnóstico foi dado por ele, através que parava, a energia parava, que ele sentia que aquilo não andava. Então, foi feito o diagnóstico de hepatopatia, lá no caso. Então, o problema aqui é a pessoa ver e prestar atenção nas reações que ela tem no corpo, na hora que mexe com a energia. Poderia esclarecer na sindomologia, página 46, a síndrome da fadiga crônica. Olha, essa é a SFC, a síndrome da fadiga crônica. É a pessoa que está sempre entregas baratas, meia morta, como se estivesse sempre de pressão baixa, inanimada, parece que ela não se alimenta, parece que ela não dorme, está sempre entregas baratas. Então, essa entregas baratas que é a síndrome da fadiga crônica. Agora, isso tem várias causas, preciso examinar. Essa síndrome não fui eu que criei, não, isso aí existe. Já é coisa mesmo da medicina. Na tertúlia de ontem, o senhor falou sobre as crianças com os réus. Há a possibilidade de uma criança com os réus tornar-se exemplo cosmoético quando adulta, a partir de recins profundas? Sim. A consciência, eu admito, tudo é possível. Estaria fazendo seu curso intermissivo com a GESCOM reparadora? Não, aí é preciso de ver, né? Se ela é com as réus braba mesmo, às vezes não é intermissivista, não. Agora, ela pode começar, né, a se preparar para o próximo curso, na próxima intermissão. Outro dia o professor falou, está conversando sobre a pedagogia infantil no país.
que estava conversando. Fiquei curioso por saber o que pensa sobre a pedagogia Waldorf, utilizada em algumas escolas brasileiras. Olha, tem coisa boa e tem coisa ruim. O que eu vejo nessa história toda é o seguinte: se de pegar várias dessas escolas para o negócio dar certo, mesmo essas que ficam fazendo muita dogmatismo político, igual aquela do nosso brasileiro lá, tão falada, etc. tal, é preciso tirar o que é bom de cada uma delas. Agora, o que eu vejo é o seguinte: o que interessa é a reeducação. E essa reeducação não adianta fazer com aluno só. Tem que começar com os administradores da escola, depois os professores, que é o corpo docente, e depois o corpo discente. Eu falo isso faz meio século. Agora, é muito difícil chegar nesse ponto, preciso ver como é que faz. Uma outra coisa, as escolas públicas, por exemplo, elas são taxativas nas regras, nos princípios do processo da educação, tem que seguir certas coisas. Então, talvez antes da administração da escola, tem que pegar a turma do governo. Da turma do governo, para mudar, teria que acabar com a representatividade, teria que colocar a democracia plena, que não tem aí. Então, veja, isso tudo uma coisa puxa a outra. Nós estamos vivendo dentro de uma rede de influências espúrias, do ponto de vista humano. A verdade é essa. Por isso que eu sempre chamei a sociedade intrafísica patológica. Nós é que devemos fazer a nossa sociedade uma ilha, um oásis melhor para acabar com a patologia e colocar a escola na frente do hospital. Enfim, a SOCIM hoje é um hospitalão. Nós queremos transformar numa escolona. Quer dizer, uma educandarizão. Isso aqui é o ideal. O que você queria falar? O senhor fala que na página 46, na paradoxologia, o senhor pode comentar o segundo paradoxo? Qual que é o paradoxo? O segundo paradoxo do soma rústico. O paradoxo do soma rústico, subjugar a consciência sofisticada. Por exemplo, você vê quanta gente que o corpo manda na pessoa. É uma vergonha isso. Por exemplo, toda toxicomania é o corpo que está mandando a pessoa. Por quê? A pessoa fica submissa a uma reação bioquímica, uma dependência, uma viciação, um mau hábito. É um vício que a pessoa adquiriu. Veja, isso é do corpo. A consciência é assim porque ela quer. Por exemplo, fumar. É um vício de imaginação, a pessoa que arranja aquilo, se sente bem com o negócio, ela que acha que se sente bem. Agora, é um negócio tudo esquisito. Por exemplo, uma pessoa que fuma, para que ela escova os dentes? Não tem motivo. Você está entendendo? Ela fica jogando gás que vai atrapalhar a boca, as bochechas, as gengivas, os dentes, a garganta, a língua. Entende? Por exemplo, o próprio Freud, que estudou essas coisas todas, vivia com charuto ou um cigarro na boca. A maioria charuto. Morreu de câncer no processo. Blavatsky também. Na boca. Agora veja, as estomatites que isso dá. Agora depois, vem o esôfago, o estômago, dá problema, a mucosa gástrica. E os processos não é esse, o pior, nos pulmões, dão câncer, mata logo. Agora veja, por que a pessoa fica presa ao processo de fumar? Para quê? Outra coisa, o fumo envelhece a pessoa. Essas mulheres, por exemplo, têm muita ruga aqui, ó, que essas são terríveis. Uma das coisas que me dá mais trabalho para fazer o processo da cosmetria é acabar com essa ruga. Que é o biquinho francês, para você falar. Você está entendendo? Que as mulheres é que pegam mais isso, e mais as louras. Eu tinha mais trabalho com loura, que é onde começa. Então é duro, né? Você vê aquela loura toda bonita de fechar o comércio, cheia de ruga na hora que ela vai falar em francês, qualquer coisa, é um perigo francês. Aparecer logo. Eu atingi muita gente assim, de todo jeito. Então é fazer o biquinho. Você está entendendo? É aquilo que na televisão eles chamam de bocas, caras e bocas. É justamente isso. A boca é o processo este. Negócio sério. Então você veja, isso tudo é dependência da consciência ao corpo. Agora veja.
O corpo não raciocina por si. O corpo não tem inteligência para movimentar a energia que ele tem. Somos nós que fazemos isso. Então, veja, um paradoxo, esse é um dos paradoxos mais, vamos dizer, estupefacientes que existe, né? É uma coisa de doido isso aqui. O paradoxo soma rústico, estou falando rústico, para não falar outras coisas. Subjugar a consciência sofisticada. Por mais sofisticado que seja o nosso corpo, a consciência é mais sofisticada do que o corpo. A fisiologia consciencial é superior à fisiologia somática. Você entendeu? Então, isso aqui é uma das coisas muito sérias para nós ponderarmos. Você foi aonde dói, é uma das coisas mais sérias que tem aqui nesse texto. Entendeu? Obrigada. Professor, Sim. sobre paragenética, por exemplo, a consciência que nasce com tendência paragenética com doenças já adquiridas em outras e outras vezes. No meu caso, por exemplo, enfisema, né? Eu não fumei nesta, né? Então, se eu tivesse me poupado da conviver com, digamos assim, falando em ectoplasmia, como eu trabalhei muito tempo com portadores do HIV, né? Será que isso facilitou também o aparecimento do... Porque pulmão, eles também estavam constantemente... Não, a maioria aí desse processo de pulmões, se a pessoa não fumava, é porque ela trabalhava com gente que fumava, que é o fumo passivo. Entende? Você, possivelmente, você trabalhou em lugar que o povo fumava muito. É muito difícil um paciente não fumar, né? Eles podiam até não fumar na minha frente, mas estavam intoxicados, não, mas né? o problema é que só de você ter contato com ele, você já está fumando. Uma pessoa que fuma, acabou de fumar, jogou o cigarro fora lá adiante, entrou para falar com você. Ela vai transmitir o processo do fumo para você. Então você vai fumar pacificamente ou passivamente, em silêncio. Agora, o que tem aqui, ó, não tem ninguém nessa sala que ainda não fumou. Todo mundo já fumou de alguma coisa. Por quê? Fumou passivamente. Hoje, eles já estão dando valor para isso. Agora, veja, por um lado, a turma está combatendo o cigarro devido ao fumante passivo. Você sabe que agora essa campanha que está mais rígida, mais séria, que não quer fumo em parte nenhuma, é porque foi comprovado por A mais B, não tem jeito, que o fumo passivo mata tanto igual o outro. Agora, veja, junto com isso, eles estão favoráveis à maconha. A maconha não é doce de leite, não é doce de manga, é de fumar também. Como é que é isso? Como é que fica? Professor, uma outra pergunta também é como é esse processo de contágio da ectoplasmia extrafísica, né, digamos assim, de consex para consim, ou mesmo de consim para consim. Como se processa essa... O problema todo é a articulação paracérebro a paracérebro. A hora que liga nisso, tudo é possível. O processo é o paracérebro. Se há uma afinidade, se há uma emissão e uma aceitação, quer dizer, uma recepção, já estabeleceu a interatividade. Agora, o processo básico, antes de mais nada, é paracerebral. A hora que acontece isso, tudo é possível. Aí é um problema de adaptação. Então, o processo todo é de interação, intra-articulação. Sim. O caso todo é esse. Então, a afinidade é a base da vida, né? A vida evolutiva é feita pelas companhias. As companhias existem pela afinidade. E no caso de um trabalhador na área de saúde, ou psicólogo, ou médico, a higiene dele, além da asepsia física que ele deve fazer, ele deve, no caso, a higiene consciencial é primordial para evitar esse contágio desses vibriões, não sei como, seriam bactérias extrafísicas, né? Não é isso? Todo mundo tem que ter muito cuidado em contato com os outros. Uma pessoa, por exemplo, o ideal seria o seguinte: arranjou pela primeira vez um amor à primeira vista, encontrou outra pessoa, vão fazer uma dupla evolutiva.
Os dois dividem, fazer exame de HIV primeiro. Isso é que é o ideal. Tudo que você tem contato com outra pessoa pode ser perigoso. Vocês eu não sei, mas é bom eu falar os meus segredos também, né? Porque aqui eu revelo tudo que eu tenho. Vocês já notaram que lá no Holociclo nós fizemos uma mega mesa de 21 metros de comprimento. A mesa é bem mais larga do que essa aqui. Agora, por que é que você acha que eu fiz a mega mesa? Para não ter que ter contato com todo mundo que chegar, porque eu não sei quem é que vai chegar. Isso é um perigo. Eu já vivi demais tendo contato com os outros. Nas sessões espíritas eram milhares de pessoas toda semana. Meu consultório era mais de 90 pessoas todo dia. Agora lá, eu não preciso estar cumprimentando, não preciso estar dando a mão, não preciso estar beijando o rosto. E outra coisa, com a minha barba é uma delícia, né? Todo mundo tem medo de chegar perto dessa barba. Você está entendendo? Barba de Papai Noel não é a mesma coisa, sempre... E tem gente que não gosta da barba, quer dizer, é uma delícia. Tem gente que não gosta de barba, isso é o máximo. Ajuda. Então, você veja, isso já é um meio caminho andado. Eu não pego as minhas doenças na pessoa, a pessoa não vai pegar as doenças dela em mim. Acapite? Agora, o que se passa? Um médico, por exemplo, desprevenido e boboca, vai fazer a cirurgia, o cirurgião tem lá uma distração qualquer, corta alguma coisa, pega na luva dele, sai o sangue do cara e pega nele. Já tem um colega meu, que eu sei, fiquei sabendo, tudo, que pegou HIV numa cirurgia. Passou para ele. Agora, é um perigo, você sabe, que se a pessoa não tiver cuidado, se ela opera demais, todo mundo sabe disso. Há muitos cortes e às vezes fura a luva mesmo, uns negócios tudo que a pessoa está fazendo. Aquele caso Corta. do René Peça, né? O René Peça, daquela fundação lá de Niterói, né? Ele falava que ele pegou o HIV em contato com um paciente, que foi atender um paciente num barzinho, quebrou o vidro, com o vidro quebrou, né? E cortou a mão e tinha tido Agora, contato o que acontece com o mais é paciente. misturia mesmo, que corta. A hora que vai cortar, a pessoa não viu, ficar afobada. Professor Valdo. Tem de médico, eu tenho que ser muito... é isso aqui. Não pode tremer. Professor Valdo, no detalhismo, página 46, interaciologia, no finalzinho diz lá, a interação emocionalidade e imunidade e a interação cérebro-cerebelo. Podia dar uma explicada nisso? Fala mais? A interação emocionalidade e imunidade. Uma das coisas mais difíceis que tem é fazer isso. Que a maioria tem emoção excessiva e ela não raciocina direito, a pessoa não raciocina direito. Isso dá na cabeça. Entendendo? Então, essa emoção, às vezes, acaba com a imunidade que a pessoa tem, porque ela entra naquilo que nós chamamos de excesso. O excesso chama-se riscomania. A riscomania cria, entende? O risco maníaco. Esse nome é eu que gosto de usar, uso isso há dezenas de anos. Agora veja, o que adianta a imunidade da pessoa se ela é risco maníaco? Então, com isso, você vai ver que a emoção, a ânsia da pessoa para arranjar uma coisa eletrizante. Você está entendendo? Isso é que é o negócio brabo da história toda. Agora, a interação cérebro-cerebelo. O cérebro tem que mandar no cerebelo. O cerebelo não pode mandar no cérebro. O cerebelo é o da psicomotricidade, movimento. Então, por exemplo, toda pessoa que pratica artes marciais, musculação, halteres, essas ações mais fortes, violentas, físicas, todo mundo que gosta de filme de ação, você está entendendo? São esses que o cerebelo tem uma canga em cima do cérebro da pessoa. Então, veja, o cerebelo é um instinto que está mandando no discernimento, que é do mental soma. É o psicossoma cerebelar, etc. O subcérebro abdominal.
Entendeu como é que é? Só um detalhe, nessa parte da emocionalidade e imunidade, podia levar em conta também essa história das pessoas que acabam tendo muita ansiedade, muita tensão, que vai afetar a imunidade. Já é o comocionalismo, é a emoção excessiva. E aí que é a síndrome do ansiosismo. Aí o relaxamento, o relaxar, aprender a relaxar, não é a precipitação, é a impulsividade. Por exemplo, eu falo muito nisso aqui, precipitação e impulsividade. Agora, o que se passa? Na riscomania, as pessoas querem ser impulsivas e precipitadas de propósito. Quer dizer, elas inverteram, elas abraçaram a doença, elas gostam daquilo, elas abraçaram o desequilíbrio. Você está entendendo o que é? A riscomania é isso. O cara que pulou de avião 1000 saltos, sendo que ele não é piloto, ele não é soldado, não é nada, é só para sentir o gosto de chegar perto da morte e se salvar. Alguns, né? Porque alguns morrem. Agora, veja, o cara que pula e arranja igual a mulher lá, que estava contando do filme aí ontem, que aquilo é real, eles fazem até competições disso aí e tal, que ela pula de paraquedas, e depois ela desliga o paraquedas e vai caindo sozinha. Aí ela liga o segundo, entendeu? Quando chega perto da terra. Aí todo mundo, Então é um negócio. Agora você veja bem, são essas pessoas que andam em cima da corda bamba lá, um edifício em cima do outro, meio, está entendendo? Apenas com aquela vara de equilibrista, que aquilo é para segurar. Agora veja, eles estão segurando uma vara de equilibrista. Essa vara não adianta nada, é um processo psicológico. Arruma a pessoa devido ao problema dela, dos extremos, ela procura colocar um nível naquilo, entendeu? Mas veja, ela não se assenta em parte nenhuma, é no ar. Então a vara de equilibrista é um placebo, é uma tapiação. Está entendendo como é que é? Agora, ela existe, tem gente que usa isso. Agora, outras coisas, a pessoa que faz o jumping, está entendendo? Que se atira na corda, aquilo é um perigo. Dependendo da situação que está, pode puxar o cérebro. A hora que bate em alguma coisa, o próprio pular de paraquedas dá isso, salto de paraquedas. A hora que a pessoa bate, ela faz isso, o cérebro dela vai para baixo. Aquilo está achatando alguma coisa. Pode acontecer algum troço lá dentro. Agora, depois de muitos pulos, o cérebro não deve ser o mesmo. Outra coisa, uma pessoa vai lutar boxe. Hoje já tem até mulheres que lutam boxe. Outra coisa, mulheres despeitadas, ou seja, elas não têm peito, porque como é que vai lutar com a peitaria? Não dá, né? Já pensou? Se tivesse duas jacas aqui, vai boxe, não dá. Agora veja, boxe, um soco na cabeça é igualzinho se atirar numa pedra, uma opção de coisa assim, cair de 2 andares, entendeu? Segundo andar, cair no chão. A própria cabeceada, né? Por aquela isso bola você batendo. vê, quanta gente que tem o síndrome do boxer fica doido, fica meio... Todo mundo vê que não, ele aí está tantã. O nome que Jesus é Tantana. Está doido, quer dizer, ele é da cuca. Está bem alterado, tudo por causa disso. Agora, outra coisa mais suave, que é muito na moda no Brasil, jogar futebol com a cabeça. A bola que bate, aquele negócio, tudo é isso. Essas pessoas não entendem, nunca viram a fisiologia neurológica do cérebro. O cérebro é uma caixa óssea, dura, e lá dentro tem uma massa mole, que é chamada cérebro. É aí que a gente comanda tudo, é o motor que a gente tem. Agora, a hora que faz a caixa, bate alguma coisa, o cérebro, a tendência dele é ir com força, a massa daquele lado. Você está entendendo como é que é? Qualquer coisa que bate na cabeça. Isso é que chama concussão cerebral. Agora veja, essa concussão cerebral, a maioria desses esportes que mexem com a cabeça tem concussão. Inclusive o futebol. Como é que fica? Você entendeu? Então, isso tudo, nós precisamos de fazer reeducação. O povo lembrar que a riscomania é um mau negócio. E deixar disso.
arranjar, por exemplo, emoção através de excesso, isso é a fronteira do suicídio, está matando o corpo. Agora, quanta gente que fica aí inutilizado devido ao esporte? É um monte de gente, eles não gostam de falar nisso. Agora, ó, se você for lá, ainda tem coisa pior. Pega a Olimpíada, as bobagens que tem, aquele negócio do cara pular e bater assim com o chão, no chão, com os pés. Aquilo vai dar alteração na cabeça. Agora, como diz o meu amigo, só de fazer aquilo já mostra que o cérebro dele já está alterado mesmo. Então, isso é um cara falando para mim no Rio. Valdo, menos ou mais, tanto adianta, porque ele já tem é microcéfalo, quer dizer, o cérebro dele já é pequeno para fazer isso. Porque o negócio é pensar as reações que tem. Agora, o que é o pior dessa história toda? Não é nada disso que eu contei. O pior de tudo isso, a meu ver, são os efeitos imediatos. Nada disso se faz na hora. Uma coisa, por exemplo, uma pessoa vem, corta a outra, vê na hora, sai sangue, a pessoa às vezes quase sente alguma dor, dá alguma coisa. Então, é imediato. Agora, todos esses outros efeitos, eles são imediatos, eles são no tempo, demora, é a prazo, é a longo prazo às vezes, mas ele vem. Agora, a pessoa morre aí, morreu lá o cara, 45 anos, morreu. O que houve? Deu uma coisa, deu uma cinta, ele morreu. Ninguém vai estudar mais o que as bobagens que aquela pessoa fez para morrer aos 45. Não, o que foi? Deu um AVC, caiu. Aquele AVC, como é que foi criado? O que houve com ele? Quantos fatos aquela pessoa não foi acumulando, ele mesmo fez, para criar um AVC? Entendeu? Só aí apareceu. Na hora vem lá, o médico não vai examinar aquilo, porque às vezes o negócio tem 30 anos, 25 anos. Eles não vão computar aquilo para dar a causa morte. Entendeu como é que é? Ele quer saber de dar ali, ó, né, a extrema unção técnica da medicina para o cara liquidar com a Valdo, no caso da academia de ginástica, todos aqueles lá que cuidam da academia, eles sabem que o excesso de ginástica faz mal. O que acontece? Eles não falam isso lá para os alunos, porque se começarem a falar muito, os alunos saem da academia. Eles sabem que o excesso de Olimpíada faz mal, sabe de que futebol, eles sabem, médicos sabem, todo mundo sabe. Mas agora você não vê. Existe divulgação disso. O que é que está acontecendo aí? O que acontece com essas pessoas? Interprisar um grupo kármico. Todas essas pessoas que sabem e ficam estimulando o excesso, está na cara que elas vão arranjar um corpo alterado na próxima vida. Então, eu já vi gente que mexeu muito com isso numa vida, e principalmente na área de esporte. Veio depois tudo alterado, que é aquilo que eu chamo a personalidade consecutiva. Veio todo alteradinho. Não teve jeito. E outra coisa, tem pessoa dessa que lembra. Lembra e fica chupando o dedo. Sabe por quê que fica chupando o dedo? Porque até hoje ele ainda tem tendência. Se o corpo dele correspondesse ou respondesse aos interesses, aos instintos dele, ele estaria fazendo as mesmas coisas que fez na vida anterior. Tem muitos assim. Então, os caras mesmo já me falaram isso. Eles sabem porque eu consulto só para saber, mas eles falam, eu não posso ficar divulgando muito que o aluno vai embora. Eles falam isso. Agora sabem que o não, excesso agora tem mal. coisas que você for falar numa fitness ou numa aula de ginástica ou qualquer coisa, que dá certo. Por exemplo, tem um negócio que eu sempre falava quando eu ia nos hotéis na parte fitness, para andar na esteira aeróbica. Então chegava lá, a mulher estava com aquele relojão grandão, aqui americana, então é muito comum, né? Aquele relojão enorme no pulso, e ela andando na esteira. Eu falei assim, ó, não faça isso não, que você vai envelhecer sua mão mais depressa. Aqui, ó, segura, vem, as veias vão começar a aparecer tudo aqui. A mulher aparece mais envelhecimento, é no colo aqui, ó, e nas costas da mão. Agora, de vez em quando eu ia falar isso,
Tinha professor lá que brigava comigo. Não estava de acordo com isso, que isso é bobagem. Americano, em hotel. Então, eu só falava quando entrava em intimidade com o povo que estava lá. Porque, se vocês forem olhar aí, viajando, os professores, olha isso. Vocês vão ver o tanto de mulher que não tem noção nenhuma disso. A hora que ela fica para baixo e andando, ó, desse jeito, com o relógio, ou uma pulseira. Tem mulher que anda com pulseira só, porque não pode deixar, né? Trata de brinco, de pulseira, que é pulseira pesada. Aquilo, a mão vai ficando cada vez mais. Aí eu falo assim, vamos ver sua mão, como é que está. Vamos ver se ela está mais velhinha do que as outras. A hora que a mulher descobre aquilo, nunca pensei nisso. Mas os professores, às vezes, não gostam que a gente fale. Mas os professores... Você veja, que é uma coisa toa. De educação física, eu fiz... Isso já aconteceu comigo dezenas de vezes, porque eu vejo certas coisas, eu acabo falando, né? Arranjo um jeito de conversar, etc. Tal. Eu pesquisei na academia, todos os professores, eles falam a mesma coisa, que faz mal. E tem aluno lá fazendo halterofilia com mais de 50 anos, botando o peso máximo em tudo. Agora tem um monte de gente na academia fazendo excesso, né? um monte. São quase viciados, todo mundo. isso aí é igual cocaína. Exercício físico vicia. Por quê? Por causa da endorfina. A endorfina é a cocaína do corpo. E é a endorfina que acerta isso tudo. Eu, por exemplo, eu desconfio até de mim. Quando eu ando na esteira e eu fico muito entusiasmado, assim, a endorfina, cala-te, quietinha, esconde o rabo aí, fica quieta, olha o seu lugar. Porque se deixar, dá uma vontade de você fazer mais. Isso é endorfina. A endorfina é a cocaína do corpo. Agora, esses caras todos são endorfínicos. Hoje eu já uso até esse nome, endorfínico. São as personalidades endorfínicas. Agora, o endorfínico, ele é muito pior do que o hiperativo normal aí. O pior é que praticamente todo mundo faz excesso. Não é coisa, uma parte. Uma boa parte faz por causa do entusiasmo. A hora que esquenta, a pessoa não sente nada. Outra coisa, às vezes tem até uma lesão que a pessoa tem, mas estava quente, ela nem sentiu. A hora que o processo esfria, aí vem a dor, ela vai sentir. No quente, a pessoa não sente nada, ela passa por cima daquilo. Então, o corpo humano, gente, é preciso da gente saber conviver com esse bichinho, não tem jeito. Tem também as máquinas de bronzeamento artificial que foram comprovadas. O que é? A máquina de bronzeamento artificial. Está comprovado que elas são cancerígenas. Sim, até mas as pessoas não estão deixando de alguma usar. coisa já fizeram com o UV. Não, recolheram. Até que enfim. Eles proibiram, mas tem gente que está comprando as máquinas dos cabeleireiros para usar em casa, entendeu? Como se não... Que é o mesmo efeito. Agora, eu estava vendo um chapéu mais ou menos parecido igual esse meu, ele é mais feio do que esse, mas a aba é maior, que é contra o UV, que é feito pela Kulbar, que é essa fábrica lá da China. Está custando $100 o chapéu. Agora, ele não precisa de vir com esse forro que eu coloco aqui, ó, não precisa não. Ele já vem, mas ele tem um pequeno forro na frente, que eu não sei porquê. Na frente tem mais forro, um pedacinho. Agora, eu vou começar a usar um deles. Ele é maior do que esse, mais feio. Mas ele é maior por causa da aba, para segurar mais, né? Deve ser para defender as orelhas, esse negócio todo. Entende? Agora, veja, se está vendendo a $100, quer dizer que esse negócio pegou. Esse aqui, ó, que é muito bem feito, é o melhor que tem internacional e custa só $70. O outro está custando 100, quer dizer, vocês já estão roubando o preço, é porque está vendendo muito. O povo está comprando, porque senão não seria, está na cara. Então, já tem muita gente que está vendo o negócio do sol. Agora, eu acho que, com o passar do tempo, nós vamos ter cidades aqui na Terra, tudo com toldo, ela toda toldada contra o sol. Vai ter processos do UV para filtrar tudo, para não entrar. Que eu não acho que o UV vai acabar tão cedo, não vai. Então, eles vão ter que acabar com isso aqui, ó, tem que fazer alguma... Então, vai ter luz de dia
mas filtrada. Vai ser o jeito. Em vez de fazer na gente, vão fazer no sol. Agora, você pensou se arranjasse um filtro solar do sol? Seria o máximo. Se não dá, vamos ver se faziam para a Terra, né? Ou fazer assim em cima da cidade. Já pensou arranjar um para Foz? Fazer um guarda-sol de Foz? Isso seria o máximo. Agora, ó, não seria bom para nós, porque ia dar superpopulação, né? O povo tudo viria para cá. Né? Não ia dar certo. Aí ia ficar pior do que o Rio de Janeiro, daí a pouco, só de ver outras coisas. Mas olha, meu cunhado tem 13 anos e mora comigo, e com minha parceira. Recentemente, em tertúlia, o senhor comentou sobre jovens que se tornam assediadores por serem assediados, e um dos sintomas disso seria uma dor no peito. Quando está comigo, meu cunhado tem um comportamento normal, mas quando seus pais visitam, todos os sintomas mencionados aparecem. Ele começa a comer demais, pede dinheiro para os pais constantemente e queixa-se das dores no peito. Já fez vários exames, tudo normal. E agora o psiquiatra indicou fluoxetina, que é aquela lá, né? Para ansiedade. Como posso fazer para ajudá-lo e a família nesse contexto? Olha, o problema aí seria a gente dar uma geral no rapaz, para ver o que ele tem mesmo. Se você um dia aparecer por aqui com ele, eu faço um arco voltaico, vamos ver se tem alguma coisa e qual o nível que tem da situação. Às vezes, pode ser só um problema dele, pode ser um mau hábito, pode ser má educação, mas às vezes pode ter coisa até mais séria do que isso que a gente está falando. O problema tem que examinar. Agora, ó, se ele fala sobre dor no peito e leva a mão assim, ó, que é quando os pais chegam, principalmente a mãe, se ele se dá bem com a mãe, quer dizer, ela é chupadinha totalmente. Na hora que ela chega, chegou, você está entendendo? Vem o processo da vampirização dele. Aí ele deve levar a mão no peito. É assim que ele deve reclamar. Uma coisa que deve ser interessante era perguntar para ele, você pode fazer isso lá, o companheiro. Pergunta para ele o seguinte, na hora que ele vê a mãe e o pai, ele sente alguma coisa no peito direto? Por exemplo, ele não está pensando no peito. Ele vê a mãe e o pai e sente. O povo, na mesma hora, se for uma mulher, vai falar, não, meu cardio chakra, meu amor pelos meus pais. Não tem nada disso. O processo aí é energia que está sendo chupada, aspirada. É lógico. Filho, se uma pessoa abusou de cigarro em outra vida, nessa vida vão aparecer as consequências na mesma idade que ela mais prejudicou, soma em outra? Olha, pode ser na mesma idade, pode ser antes, pode ser desde que ela nasceu, pode ser que ela tenha, por exemplo, asma, que ela tenha algum processo de respiração, algum processo pulmonar, tudo isso é possível. E pode ser que não tenha nada, porque ela resolveu melhorar. Tudo aí depende do que é, né? De examinar e ver. Com relação ao verbete ontem, bibliofobia, seria possível explicar melhor o item mitologia, o mito da escola da vida? O problema é o seguinte, tem muita gente que acha que o processo da vida é uma escola, mas que esse mito tem que ser o seguinte, é do jeito que a vida mostra para a pessoa, ela tem que seguir. E isso é um mito, porque o ideal para a gente viver a vida humana é conhecer a vida humana cada vez mais. E a gente vê que, do ponto de vista multidimensional, a maioria das pessoas não conhece nada da vida humana ainda. É muita gente que é sub-humano e associa patológico, porque a média não é boa. A média da população humana não é boa, é patológico. Por isso que associa patológico. Então, é necessário ver esse processo do mito da escola da vida. A escola da vida é ótima. Por exemplo, veja bem se ela é ótima. Entra lá nos amigos do Arlindário. São mafiosos da Sicília. A pessoa foi criada lá dentro. Ele vira mafioso profissional. Ele foi criado para ser o capo de tutti capi. A escola da vida foi boa para ele? O cara da máfia, ao inteirar 15 anos, tem vários mafiosos que são assim. A mãe ou o pai chega e dá um revólver, até de prata, para ele.
para ele começar a saber atirar e matar os outros. A escola da vida foi boa para ele? Outra coisa, o cara nasce, na família dele, todo mundo é militar, milico, de diversas armas, etc. Tal. Ele, então, chega numa determinada idade, ele entra também para aprender a matar os outros. Vai ser soldado. Como é que é? A escola da vida foi boa para ele? Eu acho que assim nós já explicamos mais ou menos bem. Eu quero dizer para vocês que no verbete de ontem, eu fiz uma geral, porque 2 pessoas pediram para ver o negócio da bibliofobia, e eu mexi com uma porção de coisa lá, acertei, para atender a média. Dei uma de nulismo. Entendendo? Fazer média com a turma que está pedindo. Mas eu sempre procuro atender todo mundo que faz crítica, porque sempre vale a pena, né? E às vezes quem tem razão são eles mesmo. No caso lá, eu procurei explicitar mais as coisas em vários lugares que tem lá. E aquilo ali pode ser aumentado demais, né? Ainda tem muita coisa. Sobre bibliofobia, é muito material. O que eu quero pedir justamente para a Ivone é justamente pegar o livro do Baez para a gente colocar, que eu quero colocar lá, você fazer, entende? Porque aquilo ficou e eu fui levando, acabou, já não colocou. Você faz para mim o fichamento do Baez, aquele da destruição dos livros. Tem lá na holoteca, à vontade. Hein? Mas eu estou só falando para vocês que, às vezes, eu, por exemplo, embromo a pessoa aqui, levo ela no bico. Mas quando chega lá, eu vou pensar tudo que foi feito. A maioria eu penso. Porque na hora que eu vou fazer revisão, qualquer coisa, é nessa hora, né? A gente, então, dá uma ideia. Eu nunca pego o computador e ele fica do mesmo jeito. O texto sempre muda. Tá certo? É assim ou não é? Você que está vendo as coisas todo dia. Agora, hoje eu pedi para ele mais um serviço para o Everton. Ele, com a maior boa vontade do mundo, você sabe que ele é a mãe da paciência e o pai da paciência. Dizem que a família inteira da paciência, sabe, aportou ali. Mas então eu pedi para ele para fazer a minha listagem dos verbetes todos que eu tenho. Que eu estou com 1.534. Agora, a minha listagem só tem 1.467, não é isso? Então está faltando 77 ao todo, que eu estou precisando para colocar nos verbetes que eu estou fazendo, eu estou precisando saber daquilo. E no papel é muito mais fácil. O povo fica pensando que é só o computador que resolve, não é não. Às vezes, o mais importante para você ter criatividade é o papel. A pessoa não pode desprezar isso. Por isso que eu acho que matéria de ideias, papéis e coisas escritas não vão cair tão cedo, livro, nada disso, não tem jeito, que bobagem. Não é a mesma coisa, entende? Papel é muito melhor, você pode riscar tudo na hora, é mais palpável, concreto, você vê a coisa, a palavra está ali. Agora aí não, esse negócio sutil, de sutileza, já basta as consciências. Eu já vivo lutando com isso, é tudo sutil, entende? Agora vamos ver a coisa palpável, concreta, hein? Já está pronto? Já está pronto, o homem é uma fera. Agora, veja bem, eu vou poder trabalhar com 1.534 verbetes hoje. Veja, o verbete hoje é 1.395. Eu estou deixando abaixar, porque eu estava com 151. Eu acho que eu ainda estou com 140, 138, 137, preciso fazer o cálculo. É 1.534, menos 1.395, deve dar 130 e lá vai fumaça, quase 140. Professor, nesse processo de roubo de energia, o vampiro, ele pode ser inconsciente, no caso? Não, é totalmente inconsciente. Quase sempre são jovens, na adolescência. Você encontra isso com um rapaz, por exemplo, de 18 anos. Outra coisa, onde eu tenho encontrado mais é com rapaz, não é moça, não. Mas por a trás dele incidência tem maior alguém... é em homem. Agora, 16, 18, 19 anos. Mas por trás dele tem alguém consciente.
Não, mas é lógico, aquilo é feito, é o vampiro. É. É o vampiro lá do Ele é crepúsculo, apenas da lua um nova. soldadinho, né? Entendeu? É o chupador, sugador, tem vários nomes. Entende? É o chupa-chupa, tem vários nomes nisso aí. Então, mais um processo... Agora, outra coisa, eu só não sei o seguinte, vocês sabem o que é chupão, não sabe? Eu nunca vi nesses filmes de vampiros falar em chupão, vocês já viram? Não. Mal feito. Eles deviam de falar também. Porque o processo é o seguinte, chupão o que é? É uma pessoa que chupa a pele do outro e que faz o processo sanguíneo vir a furo. É mais ou menos isso aqui, ó. Eu estou com o meu braço, aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Parece até que eu tomei uma cocaína ou qualquer coisa. Tá vendo? Agora, o que é? Isso aqui é por causa da procurar a veia para tirar sangue. Olha aqui. Está no fim, ó. Tá no mosquito fim. não Agora, deixa de ser, né? Um mini vampiro. mais uma vez, me pegaram tudo quanto é lado aqui. Agora, foi só nesse braço. Nesse aqui eles colocaram, não aconteceu nada. Agora, esse aqui não tem jeito. Agora, ó, quando começa as cores, você sabe, tem todas as cores do arco-íris, né? Ela vai mudando aí. Quando fica amarelo, esverdeado, já está no fim. Daqui a pouco o braço está normal. Agora, veja, uma pessoa vai olhar e fala assim, ó, ele está usando muita cocaína ultimamente. Ó. Isso é aqueles exames que eu estava fazendo de sangue, que eu falei aqui que estava fazendo. Obrigada. Às vezes, para pegar a veia, é difícil. As minhas veias, ela vai aparecer assim à toa. Você veja, ó, aqui mesmo, ó, devia estar aparecendo mais. Tive de bater muito para o negócio aparecer. Tá? Agora, eu já evito. Uma vez começaram a tirar sangue aqui nas costas da minha mão, ficou tudo roxo. Aí eu fiquei com a mão lá pelas tantas, me deu problema até de digitar. Por causa do problema. A sufusão hemorrágica, aí no caso, né? É um tipo de sufusão hemorrágica, não é isso? Então, isso aí é um problema sério. Agora, o chupão faz essa sufusão suave. Qualquer um faz. Chupa sua pele bastante. Agora, veja, se estiver tomando Plavix, está perdido. Aí vai ficar roxo na hora. Sabe? O Plavix, que é o que eu tomo, é um dos remédios que eu tomo. Então, esse predispõe o processo, piora tudo. Vocês estão entendendo? Tudo a gente tem que entender, saber e ver a fisiologia e depois a patologia. Ou a patologia primeiro, depois a fisiologia, e depois a terapia. Não tem outro jeito. A vida é isso, o corpo humano é isso. É o jeito para conviver com o corpo. Não tem saída. Estou esperando a moça para mostrar os meus fármacos. Está tudo lá bonitinho. Professor. Vou mostrar para ela que ao todo, se eu for tomar todos os remédios, são 9 que eu tomo atualmente. Tudo escolhido. E tem 2 que são repetidos. Quer dizer, eu tomo 2 vezes. Está entendendo? Todo dia. Agora, estou me mantendo, quer dizer. Agora, eu nunca tomei tanto remédio na minha vida, não. Virei farmacêutico. Sou farmacológico. Você está entendendo? Farmacológico. Aqui. Quem é que está falando? Professor Valdo. Aqui no, não sei, B. Isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o verbete quinta essência evolutiva. A gente está estudando agora para a prova, né? Então, começam a surgir algumas dúvidas. Quer ver o Antônio mais veloz? Mas fala. Então, o que eu queria entender, eu não tenho aqui ele nos 1000, mas o senhor define ele como sendo uma mega característica, uma característica peculiar, né, um mega trafora específico da consciência. Eu queria entender se essa mega característica ela é somente adstrita ao intrafísico, ou ela pode ter algum nível de desenvolvimento, algum vínculo com o processo do curso intermissivo. Não, a quinta essência mesmo real é o autodiscernimento da pessoa aplicado de algum modo na evolução dela. Isso eu estou falando agora generalizado para você. Sendo assim, ela pode ser física, intrafísica, extrafísica, multidimensional, ela pode pegar o holossoma todo, depende do que é. Porque a quinta essência mesmo, sua ou minha, Sim. ou de qualquer um aqui, é o autodiscernimento, a lucidez que nós temos a respeito disso. Toda a quinta essência vai ser baseada nisso, porque isso é a sabedoria maior, é a inteligência maior. Vocês não acham? Estou falando generalizado para liquidar com o assunto para você. Uhum.
Se não me engano, você coloca que é no momento evolutivo, né? Isso. Que é justamente o discernimento. Agora, no naquele momento evolutivo, momento. a pessoa está pensando o quê? Ela está fazendo o quê? Esse momento significa também o contexto dela. Qual contexto que ela está mexendo? Aí você tem que ver aquele contexto, aí já muda. Sim. O que eu estou falando é o embasamento disso. O que é que planifica? Qual a plataforma da sua quintessência como princípio consciencial em evolução? Você não pode fugir do discernimento. A verdadeira inteligência é o autodiscernimento evolutivo. A verdadeira inteligência é a inteligência evolutiva. Entendeu? Ficou claro, sim. Dentro disso, uma pergunta relacionada também seria no curso intermissivo. Qual é o nível de avanço da pessoa no curso intermissivo? Ele pode ter um avanço bastante significativo se ela ficou muito tempo em coma, por exemplo. E entra... Eu não entendi aí. Por exemplo, ela ficou 80% da vida como comatosa, ou dormindo, Sim. ou E daí? fazendo um processo de alteração. Aí ela cai no final, nos últimos 2 minutos do segundo tempo, ela cai no curso intermissivo. Esse curso intermissivo... Não, mas vem cá, calma isso aí, tá? Isso aí está mal contado. Está dando um salto aí violento. Na minha terra eu não vi ninguém, aqui não teve ninguém que estava assim. Então, como funciona na prática? O caso é o seguinte, a pessoa só entra no curso intermissivo se ela tem a ficha favorável, já está mais ou menos de vez. Não precisa estar muito madura, mas está de vez. Verdolenga desse jeito, não. Se a pessoa está na comatose, é mais do que verdolenga, né? Não tem aqui, por isso que eu falo, aqui ó, não tem verdolengos de ontem. Só tem ou maduros ou semi, de vez. De vez. Tem uns que são de vez, por exemplo, eu e o Arlindo somos de vez. Você e a Rosa já são maduras. Mas é a vida. Entendeu como é que é? De vez e maduro. Entendeu? De vez. Agora Cada um faz o que pode. Certo. Então, já são 2 dúvidas clareadas aí. Só para fechar essa pergunta. Existe aí um processo, durante o curso intermissivo, de uma espécie de reciclagem. Eu perguntei em algumas... O curso intermissivo dá um impacto de cognição. Ok. Pensa nisso que você vai ver o que é. Agora, esse impacto, a pessoa tira partido, proveito, aquilo se torna proveitoso ou não, dependendo dela. Intenção, vontade, interesse. É o que acontece aqui. Veja, a hora que uma pessoa tem curso intermissivo, chega aqui e está toda alterada, ela viu primeiro, está tudo bonitinho. Sim. Chega aquele rapaz elegante, bacana, um verdadeiro galã de Hollywood. Aí ele some, mas ele entendeu, admitiu, reconheceu que tem curso intermissivo. Sim. Passa alguns anos, 10, 15, 20 anos, o cara aparece, entrega as baratas, tudo deformado, aquele monstro. Sim. Fez besteira, tudo, todas as suas grandes alterações, quer dizer, moléstias, enfermidades, distúrbios, perturbações, começa a aparecer nele já naquela idade. Ele ainda não chegou nem na meia idade, ele está abaixo de 40 anos ainda, e já torrou tudo. Quer dizer, o que adiantou o curso intermissivo até o momento para ele? Aí ele vem, a gente conversa com ele, dá um jeito, fala assim, aproveita a sua vida, vê se você não morre agora, dá um jeito. Porque se acontecer mais um pouco, você vai continuar do jeito que você está, até o ano que vem você está perdido. Você vai embora. Então, quer dizer... Tem casos que eu falo para a pessoa, quietinho, só nós dois ou com a família junto. Se tem uma pessoa da família, eu nomeio como enfermeira ou enfermeiro para tomar conta do meu paciente, porque ele vai longe. E eu falo para a pessoa, você querendo, você volta que eu vou olhar você de novo, vamos ver. Mas se você não fizer uma reciclagem cirúrgica, você vai para o espaço. Essa semana eu vi um caso desse. Entendeu? Agora vejam, o que eu já vi, agora o melhor da história é o seguinte, são 4 tempos que tem. Isso aí eu acho que eu nunca escrevi, viu? 4 o quê? Anota aí. 4 tempos. Eu vou te mostrar os tempos, como é que são. Primeiro, eu conheci a pessoa
na época que eu era só o Zéfiro, tá certo? Na intermissão. Aí vem a pessoa e me procura na Conscienciologia, no Instituto. E ela reconhece que tem o curso intermissivo. Aí ela vem depois, entrega as baratas aos frangalhos, você está entendendo? Um carro ou aquela máquina de fazer macadame, chama rolo compressor, passou em cima da pessoa. Então, daí a pouco, ela dessoma. Aí, eu vou vê-la depois que ela dessoma. É o quarto tempo. Vocês entenderam os quatro tempos? Agora, vejam, essa minha vida, e desde que nós já fizemos o Instituto, nesses 23 anos, eu já vi muitas pessoas desse jeito, homens e mulheres. Homens e mulheres. Agora, ó, não fica pensando que teve tóxico nisso. Muitos não tiveram nada de tóxico. Tudo é mesmo o processo de fazer aquilo antes do curso intermissivo. Então vem a precipitação, a impulsividade, está entendendo? O ansiosismo, tudo para ontem. É um perigo isso aí, torra a pessoa. Você entendeu os quatro tempos? Entendi. Agora, existe o quinto tempo, quer dizer, eu vou ser mandado para os quintos. Eu vou encontrar com a pessoa depois para saber como é que é, cedo ou tarde. Às vezes, se ainda tem mais tempo, pode ser que ainda vou ver a pessoa aqui noutra. A gente vai sair lá, que é a personalidade consecutiva. Se não for, a gente vai encontrar nas quebradas da evolução, é o quinto tempo. Isso é um ponto interessante, professor, porque essa pessoa ela teve um impacto cognitivo também do curso intermissivo. O que eu estou falando, por exemplo, essa pessoa que eu vi, genial. A cabeça fora de série. O que ela fez também fisicamente é fora de série. Mas veja, a que preço? Valeu a pena? O que adianta você fazer um servição aí, que você acabou com tudo? Ou está piorando tudo? Ou está fazendo lacunas em você mesmo, de tudo quanto é jeito, que não tem jeito depois de preencher? Como é que fica? Então, nós temos que ter muito cuidado. Mesmo a pessoa com boa intenção, com boa vontade, ela pode terminar a vida mais cedo, porque faltou discernimento. Discernimento é a escolha do prioritário evolutivo, o mais inteligente, o mais adequado, o ideal para aquele momento evolutivo. Agora, esses casos... é uma pena, porque muitos desses você não pode estar mostrando para o povo, né? Não dá para mostrar com 5 cobaias, você tem que atender até separado, etc. Porque não dá, né? É muito difícil. Mas se a pessoa visse... Tem casos, por exemplo, que a pessoa conheceu quando vinha. Quando a pessoa chega aqui, ela não conhece mais, a pessoa transformou, transfigurou. É diferente. Agora veja, 15 anos. Muda tudo. E o pior, eu vou repetir, a pessoa ainda não chegou na meia-idade, ainda não tem 50 anos. É um negócio para a gente pensar. Agora, o pior da história não é isso não. Tem casos desses que chega, que depois a miofiex fica assim. Essa noite, por exemplo, eu trabalhei 4 vezes. Só uma pessoa fez isso tudo. E outra coisa, a pessoa chegou aqui, eu nem cheguei perto dela, nós só conversamos com a família, tudo direitinho. 4 vezes eu tive que atender. Agora, despacho de Umbanda, gente contra, são vários partidos, você está entendendo? Negativos contra a pessoa, tudo quanto é jeito. Agora, olhando bem o processo extrafísico, até que as deformações todas e os problemas que estão havendo foram pequenos. Porque se uma pessoa for olhar o processo extrafísico, o povo está só pensando que o cara morra, só pedindo aquilo, fazendo força, já era para ele ter ido embora. De uma certa forma, isso é um exemplo biografológico. É um exemplo, mas é uma pena que você não pode pegar aquela pessoa para mostrar
do jeito que se faz em um hospital que leva lá para os estudantes, os acadêmicos de medicina, ver a cirurgia, ver como é que é. Aqui não dá, né? Num caso desse não dá para nós. Esse aí, por exemplo, é um caso sério. Agora, Valdo, esse, por exemplo, seria o caso de uma pessoa que tem uma doença controlada lá na infância, adolescência, isso, que ela e reaparece. depois aquilo supita. Isso. Do nada começa a aparecer. A doença do nosso amigo, a epilepsia. Teve aí ontem. Eu não atendi lá embaixo, fiquei chegado tarde. Fui atender lá em casa. Agora tive que trabalhar 4 vezes à noite. Há muito tempo que eu não vejo um caso tão... Agora eu dei as coordenadas todas, mas só de falar para movimentar, assolou todo mundo. Fiz todo mundo bem em cima de mim. Entendeu? Agora veja, eu tenho pena de uma pessoa, por exemplo, que é um psicólogo, um psiquiatra, que vai fazer uma coisa dessa, que não conhece nada nem... Não é isso. O que não vai levar para casa? Entende? Agora vocês vejam, eu trabalhei 4 vezes só o mesmo caso. Vinha um, a gente dava um jeito, resolvia as coisas. Lá pelas tantas, então, ó, o FIEX ficou um pouco crowded. Sabe como é que é? Pela situação. E só uma pessoa. Agora veja, essa pessoa é fora de série. E está tendo muita assistência. Eu acho que vai superar bem a situação. Mas não é fácil. Agora, o ideal seria abrir o jogo dessas coisas todas para todo mundo, mas a pessoa não está aqui, né? A gente fora, você não pode. É difícil. E você está mexendo só com gente genial, né? Tudo inteligente, demais, conhece tudo. A pessoa que esteve aí conhece tudo sobre conscienciologia. Esses 4 tempos que o senhor falou, Zéfiro, o IPC, depois a pessoa retorna e, por último, ela dessoma. Numa condição dessas, ele vai retornar para o mesmo curso intermissivo, sentar lá na última cadeira, como é que fica? Não, isso aí vai depender, né, o que ele fez, a ficha que vai mandar. Ok. E outra coisa, mesmo ele não querendo, vai ser assim por causa das companhias que ele arranjou. Quais as companhias que ele fixou? Recente. O problema é a companhia recente. Entendendo? Extrafisicamente, como se dá o processo das doenças de pele, em especial os casos de acne, produtoras de gilvases. Olha, o problema todo é o seguinte, tudo que diz respeito à dermatologia, às dermatoses, é um problema de energia que vem de dentro para fora. Então a pessoa precisa de dar um jeito de melhorar o óleo pensene que ela tem para melhorar aquilo. Agora, junto com isso, ela tem que ver o que ela toma de remédio, quais os alimentos que ela toma, a condição que tem de modo geral. A pele é como se fosse assim, a barreira natural das coisas que fica desprevenida e o negócio vem a furo, tudo piora. De modo que é uma coisa difícil o processo da pele. É tanto que na medicina tem 2 áreas mais obscuras e difíceis. Primeiro, a psiquiatria. Segunda, é a dermatologia. A maioria das pessoas sabem disso que mexe com medicina. Agora, acne é um problema que diz respeito a processo de alimentação e dos hormônios da pessoa. Então, precisa ver a idade que está dando a acne, o que a pessoa fez, de que modo que foi. Então, tem que ver hormônios por um lado, alimentação por outro. Uma pessoa, por exemplo, se tem muito processo de pele, e ela começar a comer muito processo, tipo, por exemplo, chocolate mesmo, que é uma coisa gostosa, né? Às vezes piora tudo. Nozes, amendoim, coisas assim, às vezes piora, hein? Carne de porco, então, é um negócio seríssimo. Carne de porco, às vezes, só porque a pessoa comeu um pouquinho mais, começa a coçar a barriga aqui assim, ó. E o cara pensa que está coçando a barriga, quer dizer, a gratificação, está coçando a barriga, mas não é. É negativo, o negócio é processo mesmo de metabolismo. O jornal Globo News noticiou hoje que mais de 50% das crianças nascidas nessa data na União Europeia viverão mais de 100 anos e que estão preocupados com as mudanças culturais e principalmente econômicas relativas a essa massa que terá aproximadamente 40 anos de aposentadoria. Qual a opinião do professor sobre as consequências sociais desse fato? Olha, eu já falei há muito tempo, mas primeiro, antes de falar a minha opinião, deixa eu falar uma coisa.
Eu não admito que isso aqui, ó, viverão mais de 100 anos, não, porque eles não estão cuidando do tóxico. O tóxico vai matar esse povo tudo mais cedo, besteira isso aqui. Então tem que diminuir. Não é mesmo mais de 50%, não. Vamos ver quantos por cento vão aguentar chegar nos 100 anos. Porque o tóxico está matando o povo muito mais cedo. Agora, para segurar essa barra aí, o que é preciso? A minha opinião, eu sou favorável que determinados tipos de personalidade devia de ser madura mais tempo. Então, por exemplo, eu sou favorável que todo mundo já amadureça aos 15 anos. Tem que melhorar as escolas e reduzir a maioridade de todo mundo. Hoje já tem meninas de 9 anos que estão dando à luz. Como é que fica? Isso aí é uma coisa muito séria. E o povo fica aí, colocando a idade maior, às vezes com 18 anos, etc. Tal. Devia de reduzir isso aí. Isso eu sou favorável. Outra, eu sou favorável que o tempo de trabalho das pessoas sejam maiores do que 35 anos. Eu, por exemplo, sou um caso desse. Eu estou com 77 anos. Eu me aposentei aos 51 anos. Trabalhei 35 anos, dos 16 aos 51, e me deram aposentadoria compulsória. Agora, eu continuei pagando certas coisas, enquanto eu estava trabalhando, etc., o negócio todo depois. Mas até hoje eu estou recebendo isso. Isso é uma besteira. 51 para 77 fazem 26 anos, quer dizer, já tem uma metade da minha vida anterior que eu estou recebendo aposentadoria. Eu sou contra esse negócio da aposentadoria desse jeito. Outra coisa, acho também que a pessoa não deve ter duas aposentadorias, deve ter uma só. Isso tudo é dentro do processo da democracia correta, que eu acho. Outra coisa, acho que certas crianças deviam trabalhar, que isso é bom para todo mundo, para elas também. Agora, não pode explorar a criança em parte nenhuma, nem a pessoa adulta, fazer escravo da criança. Eu, por exemplo, eu me sinto muito bem, me senti muito bem, se tivesse que repetir, eu desejaria fazer o que eu fiz. Eu comecei a entregar marmita com 5 anos de idade, mas tinha salário, eu recebia. Agora, depois, eu paguei meus estudos, durante alguns anos trabalhei meu trabalho pelo estudo. Depois, quando eu cheguei aos 16, me deram a carteira assinada, porque ficava sem jeito. Eu estava trabalhando, já estava movimentando um monte de coisa, o serviço era enorme. E eu lá, com 16 anos, dominando aquele povo, tudo muito mais velho que eu. Tinha até professor no meio, uma porção de coisa. Então, veja, tiveram que me dar a carteira, a caderneta de trabalho. Com isso, põe 35. Sobre 16, eu tinha 51 quando... E outra coisa, eu cheguei com o meu material lá em Copacabana, sabe? E eu dei 17 dias depois, eles me concederam a aposentadoria, sem nada, não pedi nada para ninguém, não houve intercessão de nada. Eles só examinaram e falaram assim, olha, seria bom a gente chamar o senhor para mostrar como é que deve guardar o material da aposentadoria, que o senhor fez os negócios tudo bonitinho e certinho. É o dossiê dos melhores que nós já vimos aqui na repartição. Falei assim, mas mesmo assim vocês demoraram 17 dias, se fosse comigo seria no outro dia. Aí a mulher começou a rir. Mas veja, 17 dias sua aposentadoria, nessa época, é fora de série. Está entendendo? É que estava tudo certinho, não faltava nada, os pingos em cada i, direitinho. Entende? Tudo encaminhado. Pois é. Agora, então, é isso que eu acho, a minha opinião sobre as consequências sociais desses fatos. Tem que estudar muito. Aposentadoria é morte antecipada. Ninguém deve se aposentar sem fazer nada. Isso é loucura. Não é bom. A gente tem que continuar trabalhando. É descansando, carregando pedra. Isso é a melhor coisa que tem e é um grande remédio. Eu, por exemplo, eu nunca parei. Vem cá. Vocês sabem que tem gente que chega aqui e fala assim, mas vem cá, esse cara tem 77 anos e ele dá 2 horas de aula todo dia. Todo dia. Eu não acredito. Eu já não teve isso lá embaixo? Vocês sabem, lá embaixo, a turma lá embaixo já ouviu isso muitas vezes. Não, eu não acredito. Não, então você fica aí que você vai ver que o homem dá 77, está dando aula sem parar. E olha, entra na atividade dele, vê se aguenta. Então agora veja, isso porque eu sempre pensei assim.
Entende? Quer dizer, eu aprendi, João, querendo ou não, que o negócio do workaholism é negativo. Você lembra que eu falar com você? Porque esse aqui, ó, ele está vindo a mesma situação que eu, quando ele estava trabalhando no Instituto, falou assim, ó, para com isso. Você vai se matar mais cedo, não pode, você lembra? Que ele era desse jeito. Tudo é por causa do processo de energia. Agora, o irmão dele também estava mais ou menos assim, foi preciso eu segurar ele também. Agora, com toda a disposição dele. Então, o workaholism, ele me ajudou a entender o processo com calma. Comente sobre o uso atual das escovas progressivas, alisamento do cabelo, à base de formol e suas funestas consequências. Olha, o problema é o seguinte, qualquer mulher que usa isso, devia estudar para ver o que é formol. E o ideal seria a gente levar essas mulheres a visitar o departamento de anatomia da faculdade. Que a hora que ela chegar lá, ela vai sentir o formol com os cadáveres. Então ela vai ver que eles estão cadaverizando a cabecinha dela. Fora os negócios que dão, parece que há também um resultado com o tempo no sistema nervoso da pessoa, por causa do formol, a infiltração do formol. Tem uma opção de coisa nisso, não é só o cabelo, não é só a aparência, não. Intoxica aquela que está cheirando, tem uma opção de coisa nisso aí. De modo que alisamento do cabelo não é fácil. O melhor é o seguinte, na próxima vida, peça uma raça já com cabelo liso. Entende? Vocês sabem, quando eu era pequeno, eu tinha cabelo encaixeado, né? Tudo encaixeado. O meu caso era esse. Não chegava a ser tipo pichain, mas era bem encaixeado. E outra coisa, a minha pele é de ruivo, eu não sou bem branco. Então, veja, eu sou um meio termo nessa história toda aí. Já pratiquei bastante corrida, inclusive já fiz, há muito tempo, 3 São Silvestres. Eu gosto de correr. Quer dizer, então ele é bom perante a polícia, né? Ele deve ganhar, né? Aquele negócio do lote. Olha a polícia aí, ele deve ser bom nisso. Já vi você dizer que faz mal. Gostaria que fosse você mais específico, se faz mal às articulações ou ao sistema cardiorrespiratório, ao cérebro, que fica sofrendo impactos constantes, mesmo com calçado macios? Mesmo moderadamente com calçado macio, a corrida faz mal? Não, eu vou te mostrar. Existe um negócio de um camarada chamado Cooper. O Cooper, então, esteve aí no Brasil e lançou a moda do Cooper, que era correr sem parar. Eu, que morava no Rio, vi aquilo tudo e falei assim, esse povo vai tudo morrer. E a maioria foi infarto do miocárdio ou alguma coisa nesse sentido, está na cara. O Hélio Pova, nosso colega, foi lá e debateu publicamente com ele, que aquilo fazia mal, que a pessoa não pode estar correndo, nem todo mundo está predisposto e está com o corpo preparado para correr. Isso é loucura. Tem que andar a passo apressado, estugar o passo, mas não correr. Agora, o que se passa? Ele falou assim, não, mas nós já temos experiência, isso aí faz bem, que não sei o quê. Passa os anos, eles começaram a fazer pesquisa, passa alguns anos depois, parece que foi 12 ou 15 anos, o Cooper voltou ao Brasil para dizer tudo que ele falou. Olha, o melhor é não correr. Aí eu e o Hélio Povo, o que a gente falou? Não adiantou nada. Já matou muita gente, o cara agora vem com essa história. Mas, de qualquer maneira, ele então mandou que parasse. Mas aí, ninguém parou mais. Porque ninguém foi escutar o Cooper. Sempre você escuta uma pessoa, aquilo que ele falou a primeira vez, na segunda, eles já vão achar que é esquisito. Porque é igualzinho aquele cara do menino que estava lá para afogar e fingiu que estava. Socorro! Eles foram lá, pegaram, era conversa, né? Ele era fajuto. Na terceira vez era real, ninguém foi, ele morreu afogado. Então, por isso, o povo não admite muito o problema quando a pessoa diz, né, aquilo que ela afirmou com tanta convicção na primeira vez. Agora, o caso, então, do Cooper é justamente isso. Agora, o problema é o sistema cardiorrespiratório. É esse que mata mais depressa na questão aí. É só você ver o problema hoje, tem esses aparelhos, é só a pessoa ver, entra na esteira, faz aqueles processos nossos lá que tem, que olha pela pressão na hora que a pessoa está lá. Hoje já tem os aparelhos tudo para isso, está fácil de fazer isso com
com tranquilidade, vale a pena. Agora aqui, de que forma podemos diferenciar as atitudes procedentes do porão consciencial de uma consci não reurbanizada em relação a uma consréu propriamente dita? Olha, aí tem que examinar quais são os trafalhos de cada qual e ver o que é que pesa mais na balança. Há trafalhos mais superficiais e outros trafalhos mais profundos. Há trafalhos que aperta só, faz mal só para a pessoa, e há outros que faz mal para a pessoa e para todo mundo em torno dela. Isso tudo tem que examinar. É a trafarologia, o trafarismo. É isso aí que tem que examinar para ver, cada caso tem que ser visto. Depois da autopesquisa, eu percebi que na família da minha mãe há dessomas repetidas pelo mesmo sintoma. Quase todos morrem pele e osso. Também são magros com dificuldade para engordar. Também tem processo de perturbação mental, tipo melancolia matutina e labirintite. Eu, percebendo isso, não quero repetir. Por que isso acontece? Seria bom você começar a fazer mais exame do que eu. Não é isso? Tem que examinar tudo. Já passaram aquelas coisas para ver você lá desde o nariz até o dedão do pé, o Alex? É isso que precisa. Qualquer coisa vem aí que o Pedro vai dar uma olhadela por dentro para ver o que você tem. Para ver o que pode fazer nesse sentido. Agora, o processo aqui tem que examinar a opção de coisa na genética dessa pessoa, porque é muita coisa do jeito que eu estou falando aqui, ó. São mais dificuldade para engordar, quer dizer, é um processo metabólico violento, se de ver se tem alguma crise de doença específica. Quando tem um histórico familiar muito forte, o check-up começa no mínimo 10 anos antes e mais sequencial. Assim, não, é igual quando você vai comprar um imóvel, um terreno, uma casa, uma loja. Tem que ver a certidão vintenária. Isso. A pessoa, você tem que ver a certidão vintenária dela. Quem é que te comprou primeiro? Quem é que vendeu depois? Como é que é? Quer dizer, quem é que é seu pai? Quem é que foi seu avô? O bisavô? Como é que foi? Porque isso tudo foi vendendo, né? É igualzinho em casa. Então, a certidão vintenária é a semiologia, é a anamnese. Tem que examinar a vida da pessoa, o histórico, para ver como é que está. De modo que isso é importante. Agora, vejo que você tem que fazer um pouco mais de pesquisa. Não deve deixar isso não fica de braço cruzado, não. Começa a mexer, porque às vezes tem que mudar algum dos seus hábitos, às vezes é bom tomar algum remédio, mudar a dieta. Só aí já tem umas 3 coisas já sérias para ser feita. Agora aqui, outra pessoa. Engravidei aos 25 anos, sou solteira sem planejar. Por não ter dilatação suficiente, o parto que seria natural foi por fórceps. Muito sofrido. Quase dessomamos, eu e o bebê. 15 dias depois, tive uma infecção que me levou de volta para o hospital, onde fiquei por 2 semanas e quase dessomei novamente. Vim conhecer a projeciologia 6 meses depois. No estudo da minha holobiografia, procuro situar o que aconteceu. Poderia considerar a hipótese de Morex? Ou seria mais provável um acidente de percurso, já que não planejei a gravidez? Ela está falando acidente de percurso. Por que você não usa outro nome para isso? O nome na minha terra é assédio, ou heteroassédio. Né? Agora, PS, não tenho uma relação conflitiva com minha filha, hoje adolescente. Então, está ótimo. Então, isso aí já é uma demonstração que a coisa é positiva. Isso aí, às vezes, é alguma necessidade extra. Agora, tem uma coisa que não foi falada aqui. O papai. Você não falou do papai, precisa examinar quem é o papai. Porque você não deve ter feito isso sozinha. Sabe como é que é? Virgem mãe é só a Virgem Maria com as besteiras do J. Cristo. Quer dizer, essa bobajada que tem na religião lá, e da Igreja Católica, é só lá. Se for com você, seria uma segunda vez. Então é preciso examinar aí também o caso do papai nessa história e ver como é que foi. Agora, ó, do jeito que você está falando, se você se dá bem com a filha, é muito importante. Se a filha muito bem também se dá bem com você, isso mostra uma positividade do assunto. Já não é tão sério o processo do heteroassédio.
Mas, de qualquer maneira, uma outra coisa, a gente não ficou sabendo depois se a pessoa casou com o pai, o que aconteceu, se teve mais filho, como é que é. Isso tudo teria que ser examinado aqui também. Vocês estão vendo que a anamnese, o estudo, o histórico das pessoas, esses históricos são inevitáveis. A gente precisa disso, não tem saída. Professor Agora, eu Valdo. estou vendo que o Antônio chegou. O que eu queria falar para você é o seguinte. Eu vi o processo lá, escandinavo das valquírias, ok? Mas o que eu quero te falar é o seguinte. Valquíria é aquilo que nós chamamos em português de baleúda. A valquíria é o mulherão, grandão, excessivo, enorme. Isso é que é chamada valquíria também. Na Europa, muita gente chama isso, principalmente os alemães. Por isso que eu tinha colocado valquíria. Agora, como você fez questão, eu atendo a galera. E eu coloquei lá, valquírias. Entende? Para mostrar que você sabe, valquírias é um processo da Escandinávia, que é um problema de lenda, é uma saga, né, das valquírias. Tem até o processo lá do Wagner, das valquírias. Aquele negócio. São as valquírias, aquelas que galopavam. Né? As valquírias, até um certo ponto, são as amazonas dessa história nossa das Amazonas, que tem, são todos mulherões, grandes. Outra coisa, não é a Mulher Maravilha, não, nem o país da Mulher Maravilha, é outra coisa. Isso aí é outra saga, é outra diferente. Outra coisa, também não é a saga do Crepúsculo, da dona lá, não. Essa aí é outra. Então, eu estou só falando isso aí, que eu queria falar com o Antônio para dizer para ele que tem as valquírias, que são as Amazonas grandes. Eu já escrevi, porque tem outros verbetes que eu já falei de valquíria, além daquele. Mas eu coloquei as valquírias, que é a saga escandinava e tal, só para atender aí a condição que ele chamou a atenção. Oi, professor Valdo. Oi. Sim. Aqui ainda no detalhismo, na página 46, em tecnologia, o senhor podia falar dessas técnicas profiláticas para a conservação da homeostase somática? Técnicas que o senhor sugeriria, por exemplo, aquele banho atlético, o senhor fala. As técnicas profiláticas para a conservação da homeostática somática. Homeostase, você sabe o que é? O equilíbrio do corpo. É a saúde, é a rigidez dos órgãos e sistemas do seu corpo humano. Então, o que você pode fazer? Quais as técnicas que você tem para essa conservação? É tudo que a gente fala aqui. Matéria de exercício físico, de alimentação, de remédio que você faz, o processo dos seus horários, e o que você faz nos seus horários nas 24 horas do dia. O processo do seu sono, como é que você é? Porque tudo é o seguinte, se você exagera, pode fazer mal. Se você fica menos, pode fazer mal. Se você tem só boa intenção, pode fazer mal, se não tem discernimento. Então, por exemplo, se uma pessoa começa a não dormir direito, está com insônia, e ela começa a dormir só 3, 4 horas por noite, acaba embirutando em pouco tempo. Aí ela começa a dormir demais. Em vez de 8 horas, ela começa a dormir 12. Aí também ela embiruta do mesmo jeito. Quer dizer, tanto por um lado quanto por outro, ela pode piorar se não tiver o meio termo justo da virtude, aquilo que mantém o equilíbrio do corpo. Então, essas técnicas todas é que existem. Isso é nutrição. Por exemplo, uma coisa muito séria, a posição que você tem, como é que você senta, como é que você anda. Isso tudo é importantíssimo, que é ergonomia. Então, o exercício físico, o processo de fazer o exercício. Por isso que eu recomendo natação para aquelas pessoas que podem tomar sol, etc. Tal. Ou a esteira aeróbica para quem não pode tomar sol. E a esteira aeróbica é uma beleza porque ela acaba com as cerimônias. É só você com você. Agora, esteira aeróbica feita em casa é só para personalidades mais lúcidas. Essas vulgares não aguentam isso. E a maior prova que tem é que eu andei estudando muito. As pessoas que conseguem fazer exercício físico sozinhas e aquelas que precisam de fazer algum esporte ou participar de um salão que está todo mundo dançando ou fazendo qualquer coisa, porque ela não consegue fazer a ginástica por ela mesma. Entende? Só a lúcida é que consegue fazer isso. A vulgar precisa de jogar tênis, precisa de jogar futebol,